Bom dia, queridos, graça e paz. É uma justificativa, né? Hoje, nosso programa, nosso Café com Deus, ele está sendo gravado porque hoje eu teve um contratempo, saí da minha rotina e aí então, mas de qualquer forma nós estamos gravando para que nós tenhamos sequência aí no nosso estudo. Hoje nós vamos começar a segunda parte falando de santificação. E qual é o objetivo dessa segunda parte do tema santificação? É levar cada crente, cada cristão, cada discípulo de Jesus a compreender que para que o seu crescimento pessoal aconteça, você deve confiar na graça de Deus. Vamos lá, na graça de Deus e não na lei. Nós devemos confiar no processo de Deus em vez dos seus próprios planos. E devemos confiar também nas promessas de Deus em vez de confiarmos na nossa própria força de vontade. E para isso, o estudo vai ser dividido em 3 partes. A primeira parte nós vamos falar sobre o poder da graça sobre a lei. Na segunda parte, e dentro dessa primeira parte, nós vamos falar do poder da lei, que pela força, pela fé, nós podemos dizer, estou livre da lei. Vamos falar também que pela fé nós podemos dizer que eu tenho um novo mestre. Na segunda parte, nós vamos falar sobre o processo diário de crescimento, que pela fé nós podemos pedir a Deus que restaure a nossa mente. Pela fé também nós podemos colocar em prática a disciplina do crescimento. E pela fé nós escolhemos confiar em Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. E a promessa, e na última parte nós vamos ver sobre a promessa de Deus em terminar a sua obra. Pela fé nós acreditamos na capacidade de Deus em realizar a sua obra em nós. Vale lembrar que desde que nós começamos esse estudo, dizendo 11 verdades fundamentais para edificar a sua vida, que são fundamentos na questão da formação de um discipulado com propósito, nós estamos vendo que nós precisamos ensinar sabendo de uma grande verdade, que através do ensino da palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus, do ensino das doutrinas bíblicas, Deus vai libertar pessoas. A verdade do Evangelho, a verdade de Jesus haverá de libertar pessoas. E nós vamos trabalhar, estamos trabalhando, pensando, crendo nisso. Crendo que alguém será libertado de uma maneira totalmente radical, uma maneira que vai causar impacto na sua vida, porque Jesus, ele disse, a verdade nos libertará. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, na Tua presença nós estamos, queremos Te agradecer por mais esse dia de vida que o Senhor nos deu, queremos Te agradecer por essa manhã bendita, abençoada e abençoadora que o Senhor preparou e nos deu, para que nós pudéssemos nos alegrar no Senhor, nos alegrar na comunhão uns com os outros, pudéssemos, ó Pai, estar diante do Senhor e aprender do Senhor, também transmitir as verdades da Tua palavra, para que nós possamos crescer na graça, no conhecimento de Jesus, do Filho de Deus, que possamos, ó Pai, sermos tocados, motivados, despertados pelo Teu Espírito Santo, para que nós possamos, ó Pai, realmente entender a Tua verdade, sermos livres, sermos libertos da verdade que nos liberta e que nos deixa aptos a servir a Ti,
a honrar ao Senhor e a viver um cristianismo puro, simples, impactante, relevante na nossa sociedade, segundo a tua vontade. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Querido, quando nós falamos de fé, falamos de santificação, imagina você vivendo a história da santificação. Imagina que você está num avião e você vai viajar. Você sai daqui e vai para Disney, tá bom? Já se imaginou aí? Gostou, né? Legal. Então você vai lá em Guarulhos, né? Você vai pegar um avião e você vai para Disney. E aí você entra no avião, encontra o seu lugar, encontra seu assento, né? Depois de tudo, você já está no avião, senta lá. E aí você põe o piloto lá, a aeromoça começa a dar as instruções e você começa a acompanhar aquelas instruções. Segue tudo. Senta, aperta o cinto, ouve as instruções, né, de segurança que ela dá durante o voo. E aí então o piloto taxia o avião e ele decola. E quando o avião está no alto, e aí apaga lá aquela luzinha do aviso, e você tá ali já para desfrutar a viagem, você tira o cinto, levanta, vai no corredor do avião, e aí você começa a fazer assim, dentro do avião. E a aeromoça olha você fazendo aquilo e fala: o que você está fazendo? Ele fala assim: não, agora eu vou fazer a minha parte de ajudar o avião a chegar ao seu destino. Você ri, por que você riu? Porque ele deve estar no hospício, não no avião. Deve estar no hospício, não no avião. Por que você riu? Que não é necessário. Por que não é necessário? O avião por si só. O avião já faz o trabalho sozinho. Né? A aerodinâmica do avião, o motor do avião, a propulsão, tudo já é suficiente para estabilizar o avião. Você senta ali, desfruta da sua viagem e vai tranquilo. Querido, é claro que ninguém faz isso. Fazer isso seria, né, como o Roberto falou, o cara tá no hospício e não num avião. Só um louco ele vai querer ficar ali batendo as asas dele, batendo os braços como se fosse umas asas para equilibrar o avião. E por mais que você faça, né, mexa com a mão, leve, sei lá, pena para ajudar, qualquer esforço que você vai fazer é insuficiente. Querido, você consegue ver esse paralelo? É esdrúxulo, mas você consegue ver isso com a tentativa que muitas vezes as pessoas têm para promover, para dinamizar, para intensificar o seu crescimento cristão? A coisa mais fácil que tem é nós sermos surpreendidos com a nossa própria tentativa de alçarmos voo espiritual. Achando que, por mais que eu me esforce de alguma forma, eu posso assumir o controle da situação. Só que não é assim que funciona. Só e tão somente só é o poder de Deus que nos faz crescer. Só Deus e só o poder de Deus. Deus é o único que tem poder para fazer com que eu e você possamos crescer e nos tornarmos cada dia mais e mais parecidos, semelhantes com Jesus. Então nós já vimos que no estudo passado, quando no todo nós terminamos
nós já vimos que para crescermos, né, em Cristo, esse é um plano de Deus. Deus já tinha essa intenção quando Ele nos chamou, quando Ele nos salvou. Deus plantou essa semente no nosso coração. E agora, então, nós vamos falar sobre como é que Deus cultiva essa semente, como Deus alimenta essa semente para produzir o nosso crescimento espiritual. E o mais emocionante é que Deus nos permite fazer parte desse processo. Não somos nós que promovemos o nosso crescimento, mas Deus nos permite fazer parte desse processo. Então, não cabe a mim, não cabe a nenhum crente, né, criar o seu próprio crescimento espiritual. Mas nós podemos e devemos cultivar o nosso crescimento espiritual. Uma das formas de cultivarmos nosso crescimento espiritual é aquilo que nós decidimos ontem, né? A juventude decidiu ontem. Então, deixa eu abrir aqui para todos aí, para os adultos também. Desde ontem nós fizemos inclusive um exercício, né? Nós instalamos aí nos celulares um programa que mede quanto tempo cada um fica nas redes sociais. Teve gente aí que foi recordista. 9 horas diárias de mídia social. 9 horas de mídia social. E a questão é, se você fica 9 horas na mídia social, que tempo você tem com Deus? Essa foi um questionamento profundo, né? E aí, graças a Deus, o do pastor, né, tinha lá o maior tempo na mídia social. Tava lá, na hora que eu vi, eu até assustei, porque na legendinha lá, não sei se vocês perceberam, tava como entretenimento. E aí eu fui ver qual o maior entretenimento que eu fiquei, e tá lá Bíblia. Então eu falei, ufa, né? Então mas foi assim, legal, uma exposição para todo mundo. Então os adultos, se quiserem instalar aí e mandar, porque isso, querido, o que é legal isso? A gente vê um ou outro e a gente consegue ajudar um ao outro. Não é bisbilhotar, cada um mandou de livre, espontânea vontade. Então, nós estamos aí em jejum de mídia social, tá bom? Nós vamos usar sim a mídia, claro, mas para aquilo que for essencial. Tirando quem aí ficou 4 horas diária no shopping, esquece. Eu li um por um, tá bom? Então, quem ficou no shopping aí, esquece tudo isso, tá bom? E aí, o que nós vamos fazer essa semana? Nós vamos ler o livro de Jonas, livros do profeta Jonas. E vamos escrever uma resenha. Cada um vai escrever a sua resenha, tá bom? Mas não vai escrever no computador, não vai usar computador, vai escrever à mão, tá? Pega um papel aí, você vai escrever 4 capítulos só, dá para ler um por dia. Qual que é a intenção disso, queridos? É a gente se desintoxicar do mundo de mídia e nos enchermos da palavra de Deus, tá? Termos esse tempo com a palavra de Deus. Querido, isso não é fabricação de crescimento espiritual, mas isso é cultivo de crescimento espiritual. Tá? O crescimento espiritual, quem vai fazer é Deus, mas nós vamos cultivar isso. Então, vamos lá. O que nós já vimos nesse estudo sobre santificação? O que nós aprendemos é que ser santificado é ser separado para uso exclusivo de Deus. Isso é ser santificado. Se eu sou separado e faço o que eu quero, então eu não sou separado. Agora, se eu sou separado, se eu sou santificado, eu sou separado para o uso exclusivo de Deus. Isso é ser santo. Isso é o que a Bíblia diz: sede santos como eu sou santo. Seja separado para uso exclusivo. O Antigo Testamento, nós vimos que também ele dizia sobre ser santo, né? Sobre santificados eram
algumas pessoas, eram lugares, eram objetos de adoração. E aí nós vimos então que tinham, né, os sacerdotes que eram santos, tinham as vestes sacerdotais que eram santos, tinha o altar no templo que era santo, tinha a terra que era santa. E no Novo Testamento, então, nós vamos ver que quem é que Deus separou não são mais coisas, né? Tanto que o Paulo, ele vem a dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em gente. Deus mora em pessoas, né? E aí, então, nós vamos ver que todo o povo de Deus, não é mais só o sacerdote, não é mais o sumo sacerdote, não é mais os levitas, né? Ontem a gente descobriu que temos entre nós um levita ministro, né? O cara falou que ele tem autoridade porque ele é levita, então, né? Tudo bem. A gente nem sabia disso, mas tudo bem. Mas hoje é todo mundo, não é só o levita, tá bom? Então, tá lá. Então, a palavra de Deus diz em a segunda carta de Paulo ao Timóteo, no capítulo 2, verso 21, o Paulo diz assim: se alguém se purificar dessas coisas, será um vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Querido, você nem ninguém pode criar o seu crescimento. Definitivamente, isso é tarefa de Deus. Mas eu, você, cada crente, nós podemos cooperar. Cooperar é operar em conjunto com Deus, na maneira como Ele promove, como Ele faz o nosso crescimento. E nesse estudo, então, nós vamos ver, como eu já disse no começo, né, 3 coisas ou 3 maneiras que Deus nos faz crescer. E hoje nós vamos ver 2 delas. A primeira é o poder da graça sobre o poder da lei. Então, do mesmo modo como nós fomos e somos justificados pela graça, e nós somos justificados pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Nós também somos santificados pela mesma graça mediante a fé. E isso também não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de obras, não vem do que eu posso fazer, para que ninguém venha a se gloriar dessa situação. Então, a santificação, ela é parte da nossa salvação. É um dos aspectos da salvação. Nós vimos, né, 7 aspectos da salvação. Um é a santificação, a glorificação, a adoção como filhos. E então tudo isso é parte do dom gratuito de Deus, que Deus nos deu através da morte e da ressurreição de Jesus. Então, da mesma forma que Deus nos permitiu participar do processo da santificação, às vezes nós paramos em algum momento aí da nossa jornada, do nosso progresso na carreira, na caminhada cristã, e nós paramos de ver a santificação como um presente, como um dom. E cabe aqui a gente ressaltar, reforçar isso, que muitas vezes nós entendemos o dom e traduzimos, erroneamente, dom como um talento. O dom aqui é aquele presente que nós não merecemos, mas que Deus dá mediante a graça dele. É um presente. Esse é o dom. O dom perfeito de Deus é aquilo que Deus dá, ainda que nós
não mereçamos. E aí nós entendemos que nós esquecemos em algum momento que a santificação é esse presente de Deus, e aí nós achamos que nós devemos fazer algo, nós devemos lutar, nós devemos nos esforçar para ganhar essa santificação, para ganhar a salvação. Esquecemos daquilo que a palavra de Deus nos diz. Gálatas, quando Paulo escreve aos crentes da Galácia, no capítulo 3, no verso 3, o Paulo diz assim: será? É um questionamento que o Paulo está dizendo. Ele fala assim: olha, será que vocês são tão insensatos? Na época do Paulo não tinha avião, mas se o Paulo tivesse aí, ele fala: será mesmo que você vai querer equilibrar um avião batendo as asas dentro do avião? Será mesmo? Não é isso que Paulo está falando, mas parafraseando Paulo é isso. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, ou seja, não começou com vocês, começou de Deus, é fruto da graça de Deus, agora vocês querem aperfeiçoar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus está fazendo, pelo próprio esforço de vocês? Paulo fala: será mesmo que vocês vão querer fazer isso? Em outras palavras, Paulo está perguntando assim: isso não é insano demais? Isso não é esquizofrenia demais? Para não dizer prepotência, arrogância, orgulho e tantas outras coisas aí. Colossenses capítulo 2, verso 6, o Paulo vai perguntar assim para aqueles crentes. Aliás, vai perguntar não, vai afirmar para aqueles crentes: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Da mesma forma que vocês receberam Jesus, continue em Jesus. Querido, como é que nós recebemos Jesus? Nós recebemos Jesus pela graça. Vivemos nele pela graça. É assim que nós começamos, é assim que nós vivemos, é assim que nós vamos terminar. Há um autor, o Chuck Smith, no livro dele, intitulado Por que a Graça Muda Tudo?, ele escreveu da seguinte forma: você já parou para pensar na diferença entre obras e frutos? Obras, elas sugerem um trabalho feito sob pressão. Um trabalho que tem prazo, tem uma necessidade constante de se manter produzindo. Ele fala: já o fruto ele lembra um jardim tranquilo, calmo, um lugar no qual nós vamos para fazer piquenique, para ficar tranquilo, com amigos, com pessoas que nós gostamos, e naquele lugar tranquilo, calmo, nós apreciamos a companhia um dos outros e desfrutamos da natureza. O fruto lembra isso, enquanto a obra lembra esse negócio de trabalhar, produção, pressão, eu tenho que fazer, tenho que produzir, tenho que fazer mais. E ele continua, ele diz: é importante perceber que Deus, ele não vai à sua fábrica procurar por produtos. Deus vai ao seu jardim e vai apreciar os frutos. O Evangelho da Graça, querido, ele nos convida a que nós abandonemos a vida sob a poluição, sob a pressão da fábrica, das obras, e comecemos a produzir os frutos que Deus deseja ver no jardim da vida de cada um de nós. A nossa vida,
é um jardim de Deus. É por isso que a Bíblia fala de frutos. Por isso que a Bíblia fala não é de obras, não é de produção. Não é de coisas que você faz, tá? É da coisa que você permite Deus fazer em você. Querido, já que nós, como discípulos de Jesus, nós devemos abandonar uma vida em que o nosso serviço a Deus ele é baseado em obras, há algumas decisões práticas de fé que nós temos que tomar. A primeira decisão prática que nós devemos tomar é que pela fé nós podemos dizer: estou livre do poder da lei. É muito interessante que nós devemos voltar para a palavra, devemos voltar para Jesus e lembrar que Jesus ele vai nos dizer que ele não veio abolir a lei. Jesus não veio acabar com a lei. Então, a lei não está morta. A lei também não é má. A única coisa que nós precisamos entender, e Jesus nos ensinou isso, é que a lei, e por que nós estamos livres da lei? É porque a lei não é capaz de nos dar a salvação. A lei, ela pode mostrar, pode apontar, pode identificar o nosso pecado, mas a lei não pode, ela não tem elementos fundantes para nos justificar perante Deus. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 2, Paulo vai dizer assim: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. É por meio de Cristo. A lei do Espírito, ela me libertou da lei do pecado e da morte. É muito interessante que Paulo vai falar isso aqui, né? Não sei se você sabe, mas Romanos capítulo 8, verso 2, ele está imediatamente após Romanos capítulo 7, verso 32. Sabia disso? Sabia que vem depois? E como que ele termina o capítulo 7? Depois do Paulo escrever toda aquela situação sobre ele, aquele testemunho pessoal, apostólico, né? Abençoador, que o Paulo ele termina aquilo e ele fala assim: miserável homem que sou, quem é que pode me libertar desse corpo da morte? Eu já expliquei, né, algumas vezes o que é o corpo da morte, né? Lembra da história? Do cara costurado atrás, morto, apodrecendo, e aí o cara saudável com aquele morto atrás, e tudo que ele faz, o morto faz com ele. E onde ele vai, o morto vai atrás. E aí a tendência é que, à medida que o morto vai apodrecendo e os vermes vai comendo ele, começa a comer o cara vivo. Só que ele está costurado nas costas e ele não tem como tirar, porque todo movimento que ele faz, o morto faz também. Então como que ele tira? E o Paulo clama, ele fala: quem é que pode me libertar desse corpo da morte? Quem é que pode me libertar disso? Paulo está usando uma figura que era comum na época dele, principalmente para os romanos, ele está escrevendo aos romanos, e aí então ele chega e ele fala assim: ó, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus, ele fala, e é por meio de Jesus, é por meio do Espírito, que o Espírito da vida, que me libertou da lei, do pecado, e também me libertou da morte. Alguém fora de mim, alguém externo, alguém poderoso. E é interessante que é quem pendurava ali, naquele contexto que Paulo está falando, quem amarrava, costurava o morto nas costas do outro, era a autoridade. Era a autoridade romana. Então ninguém podia tirar. O que o romano fazia, ninguém podia mexer.
E o Paulo está dizendo, graças a Deus vem Jesus, que é autoridade sobre o poder romano, sobre tudo, e ele faz o que ele quer, e ele arranca e nos liberta desse corpo da morte. Ainda, escrevendo aos romanos, o Paulo vai dizer assim, portanto, ninguém, isso é muito interessante, ninguém será declarado justo diante dele, diante de Deus, diante de Jesus, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos conscientes do nosso pecado. Querido, então o que significa estarmos livres da lei? Estar livre da lei não quer dizer que nós devemos ignorar o direcionamento moral que Deus nos deu por meio do Antigo Testamento. Estar livres da lei não significa que nós estamos livres agora para roubar, matar, adulterar, sermos promíscuos, mentir, fazer fofoca. Não estamos livres disso. Estar livres da lei, querido, quer dizer que nós já não olhamos mais para a lei como uma fonte de salvação. Não olhamos mais para a lei como uma fonte de crescimento como cristãos. Porque a lei não tem esse poder. Então, quando nós dependemos da lei para sermos salvos, quando nós dependemos da lei para nos apresentar diante de Deus como pessoas melhores, como pessoas dignas, nós estamos tentando nos erguer espiritualmente através dos nossos próprios esforços diários. Nós estamos tentando encontrar poder onde não existe poder. Nós estamos acreditando que o fardo que está nas nossas costas e que nós não conseguimos suportar deve ser pesado demais. Vamos repetir junto, bem devagar. Regras não produzem crescimento. Vamos lá? Regras não produzem crescimento. Querido, se nós impusermos regras demais aos nossos filhos, quem é casado e é pai, né? Mas se você ainda vai se casar, ou se você é filho e você já sabe disso, se nós impusermos regras aos nossos filhos, sem nunca permitir que os nossos filhos tomem as suas próprias decisões, até que eles se formem na faculdade, até que eles vão para a vida, encarar a vida, queridos, não adianta o tanto de regra que você colocou. Você não vai criar adulto maduro e pronto para enfrentar a vida. O que você vai criar? Você vai criar pessoas que conhecem regras. Pode até obedecer, pode até se submeter a regras. Ou, de tanta regra, você pode criar um rebelde, alguém que vai se rebelar contra tudo aquilo. Você pode criar pessoas conformistas, que vai se conformar àquele conjunto de regras sem questionamento. Mas em nenhum desses aspectos você vai criar pessoas que crescem, pessoas que se desenvolvem. Deus, Ele quer, é desejo dele que nós cresçamos em nosso relacionamento com Ele. Mas, como nós já vimos, né? Regras não estreitam relação. O que estreita a relação? É liberdade. O que estreita a relação
nós temos condições de termos acesso. É por isso que Jesus, quando ele morre na cruz, o véu do templo que fazia separação entre nós e Deus, e tinha todo aquele conjunto de regras para se chegar ali, tudo aquilo é abolido. O acesso está aberto. E agora cada um de nós podemos chegar diante de Deus e termos relacionamento com Deus e termos convivência com Deus e crescermos na graça, no conhecimento do Filho de Deus. Querido, diante disso, uma pergunta. Por que algumas pessoas ainda pensam que podem medir o seu crescimento espiritual baseado apenas na maneira de como cumpre leis e regras? Se a Bíblia nos apresenta isso, se Jesus nos apresenta isso, como ou por que algumas pessoas ainda hoje podem medir o seu crescimento espiritual baseado apenas na maneira como cumpre as suas regras? Isso é algo que nós precisamos pensar. Algo que nós devemos responder. Por que muitas vezes nós nos ressentimos? E ressentimos inclusive contra Deus, e geralmente nós ressentimos contra Deus. Ah, mas se eu faço isso, por que eu não recebo aquilo? Mas se eu faço isso e o outro não faz como eu, por que ele tem e eu não? Esse é um questionamento comum. Eu não vou dizer que um ou outro faz, que todos fazemos em determinado momento. Por quê? Porque nós esquecemos que esse crescimento, que a santificação, é Deus quem promove nas nossas vidas. Outro aspecto, nós podemos dizer que pela fé eu tenho um novo mestre. Eu já falei isso várias vezes. Há 7 anos eu tenho falado isso. E tem pessoas que... teve uma pessoa que eu soube que foi embora da igreja, não voltou mais, porque eu falei que todos nós somos escravos. Nós somos escravos. Ou eu sou escravo de Deus, ou eu sou escravo do diabo. Mas eu sou escravo. E agora, a Bíblia está dizendo que pela fé eu posso dizer, eu não sou mais escravo do diabo. Eu tenho um novo mestre. E aí esse meu mestre, ele me liberta. Então Paulo, ele vai dizer, vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos da justiça. Então algumas pessoas se sentem ofendidas, se sentem ressentidas, mas a pessoa que se sente ofendida e ressentida, não lê Bíblia. Ou como que você traduz esse texto aqui de uma maneira menos ofensiva? É pela fé que eu digo que agora eu não sou mais escravo do diabo. Agora eu sou escravo da justiça. Eu sou escravo de Deus. Mas eu continuo sendo escravo. Liberto. Liberto do pecado. Liberto do diabo. Mas escravo de Deus. Ainda, o mesmo Paulo, e aos mesmos romanos, ele vai dizer, mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, nós fomos libertados da lei. Para que sirvamos. Ó, de novo aqui o item escravagista, ou da escravatura. Sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não mais segundo a velha forma da lei escrita. Quero apresentar 2 textos. Um faz parte da leitura de hoje, do devocional de hoje,
do livro chamado Um Ano com C.S. Lewis. Esse livro aqui é muito legal, tá? Ele todo dia ele tem é um devocionário, mas todo dia ele pega extrai algo de todos os escritos do C.S. Lewis, e de hoje é extraído do livro O Problema do Sofrimento. E o C.S. Lewis, nesse livro, ele diz assim: o homem piedoso, ele visa o bem do seu próximo. E por isso, porque ele visa o bem do próximo, ele acaba fazendo a vontade de Deus, colaborando conscientemente para o bem simples. O homem cruel, ele oprime o seu semelhante e assim ele faz o mal simples. Mas ao fazer isso, o homem mau, ele é também usado por Deus. Ele é usado por Deus sem o seu próprio conhecimento. Ele é usado por Deus sem a sua permissão. E ele é usado por Deus para produzir um bem complexo. E então, o primeiro homem, o que serve a Deus para fazer a vontade de Deus, ele serve a Deus como filho de Deus. Mas o segundo homem, ele serve a Deus como um instrumento de Deus. E certamente, seja você bom, seja você mal, querendo fazer a vontade de Deus ou querendo fazer o mal, você acabará sempre realizando o propósito de Deus. Não importa como você vem agir, mas fará toda a diferença se você optar por servi-lo como Judas ou como João. Lembra que na crucificação de Jesus, João estava lá, diante de Jesus, ao lado de Maria. E Jesus se dirige para João, fala: João, eis aí a tua mãe. Cuida dela. Do tipo, você é meu brother, você é meu chapa. Tô delegando para você essa responsabilidade porque, cara, você tá próximo de mim aqui, você é meu amigo. E o Judas? O Judas cumpriu a vontade de Deus, porque era necessário que Jesus fosse entregue na mão dos judeus, dos mestres da lei, que fosse preso, que fosse condenado, que fosse preso, julgado, que fosse condenado, que fosse morto, que fosse sepultado. E o Judas, que andou com Jesus e decidiu vender Jesus em troca de 30 moedas, por maldade, ainda assim ele cumpriu a vontade de Deus, mas não como brother, não como irmão, não como amigo, não como filho, mas como um instrumento de Deus. C.S. Lewis está dizendo: todo sistema é baseado, por assim dizer, no confronto entre homens bons e homens maus, e frutos positivos da fortuidade, da paciência, da piedade, do perdão, em razão dos quais o homem cruel tem a permissão de ser cruel. Pressupõe-se que o homem bom geralmente continue a buscar o bem simples. Essa é a visão que o C.S. Lewis teve. Querido, Deus é soberano. E não importa se você opta ou não por obedecê-lo, você sempre vai obedecê-lo. Não importa se você optou por ser rebelde, você sempre glorificará a Deus. Interessante que a Bíblia diz que Deus criou, o homem
para o louvor da sua glória. Qual homem que Deus criou para o louvor da sua glória? Todos. Inclusive aqueles que decidiram ser mal para o inferno, junto com o diabo e seus anjos. Para quê? Para a glória de Deus. É muito interessante isso, né? É tão interessante isso que Bob Dylan, né? Quem conhece Bob Dylan? Grande músico. Grande músico. Roqueiro. Para honra e glória de Jesus, amém? Né? Bob Dylan escreveu uma música, uma canção. Oi? Ah, da Porta do Céu. Não é o toque-toque da Porta do Céu. É interessante, né? Que o Bob Dylan, roqueiro, pauleirão, o cara fica de toque-toque na Porta do Céu, tá? Né? Eu fico interessante como que esse cara, como que esse roqueiro, ele fala tanto de Deus, tanto do céu. Mas a música que eu quero ler pra vocês do Bob Dylan, ele diz o seguinte. A música, o título da música, o Google traduziu pra mim. É a música que diz assim: eu tenho que servir alguém. Essa canção, se não me engano, ele fez ela em... Eu tinha pego a data, eu acho que foi em 2019. Ou ele remixaram em 2019. Mas a música diz assim: você pode ser um embaixador na Inglaterra ou na França. Você pode gostar de jogar. Você pode gostar de dançar. Você pode ser um campeão mundial dos pesos pesados. Você pode ser uma socialite com um longo colar de pérolas. Mas você vai ter que servir alguém. Sim, na verdade, você vai ter que servir alguém. Bem, pode ser o diabo ou pode ser o Senhor Deus. Mas você vai ter que servir alguém. Você pode ser um viciado em rock and roll pulando no palco. Você pode ter drogas sob o seu comando. Você pode ter mulheres em uma gaiola. Você pode ser um homem de negócios ou você pode ser um ladrão de alto nível. Eles podem chamá-lo de médico, de chefe, mas você vai ter que servir alguém. Sim, você vai ter que servir alguém. Bem, pode ser o diabo ou pode ser o Senhor Deus, mas você vai ter que servir alguém. Você pode ser um policial estadual, você pode ser um jovem turco, você pode ser o chefe de alguma grande rede de TV, você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser cego, ou você pode ser coxo. Você pode estar morando num outro país, você pode até ter um outro nome, mas você vai ter que servir alguém. Sim, você vai ter que servir alguém. Bem, pode ser o diabo, mas pode ser o Senhor Deus. Mas você vai ter que servir alguém. Você pode ser um trabalhador da construção civil, trabalhando em uma casa. Você pode estar morando em uma mansão, ou pode estar morando em uma cúpula. Você pode ter armas, você pode até ter tanques. Você pode ser o proprietário de alguém. Você pode possuir bancos, mas você vai ter que servir alguém. Você vai ter que servir alguém. Bem, pode ser o diabo ou pode ser o Senhor Deus, mas você vai ter que servir alguém. Você pode até ser um pregador. Pode ter orgulho espiritual. Você pode ser um vereador, recebendo suborno. Você pode estar trabalhando em uma barbearia. Você pode saber como cortar cabelo. Você pode ser o amante de alguém. Você pode ser herdeiro de alguém. Mas você vai ter que servir alguém. Sim, você vai ter que servir alguém. Pode ser o diabo. Ou pode ser o Senhor Deus. Mas você vai ter que servir alguém.
Você pode gostar de usar algodão. Você pode gostar de usar seda. Você pode gostar de beber uísque. Ou você pode gostar de beber leite. Você pode gostar de comer caviar. Ou você pode gostar de comer pão. Você pode dormir no chão. Ou você pode dormir numa cama king size. Mas você vai ter que servir alguém. Sim, na verdade, você vai ter que servir alguém. Pode ser o diabo ou pode ser o Senhor Deus, mas você vai ter que servir alguém. Você pode me chamar de Terry, você pode me chamar de Timmy, você pode me chamar de Bob, você pode me chamar de Zine, você pode me chamar de Harry G, ou você pode me chamar de Ray. Você pode me chamar de qualquer coisa, mas não importa o que você diga, você vai ter que servir alguém. Você vai ter que servir alguém. Pode ser o diabo ou pode ser Deus, mas você vai ter que servir alguém. Bob Dylan. Se você quiser, eu mando o link da canção para você, é muito show. Isso não é música, isso é um livro, né? Queridos, todos nós teremos que servir alguém. A opção é nossa. A opção é nossa. Você, como que está a sua situação? Você ainda se encontra preso a ideia insana de que você precisa fazer a coisa certa para que Deus te ame mais, ou para que Deus te ame, ou para que Deus não deixe de te amar? Ou você pensa que agora que estamos salvos, Cristo nos salvou, mas o resto da vida agora é por minha conta? É por nossa conta, é por sua conta, é pelo nosso risco. Creia, queridos, no momento em que nós nos tornamos cristãos, Deus em Cristo abriu a porta da prisão. E Jesus nos convida para sairmos para a luz, para a graça, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Que a palavra de Cristo possa entrar no seu coração, habitar ricamente no seu coração, e que essa mensagem libertadora possa fazer de você uma nova criação em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.